basta. E quem sou eu? Eu amo a tua presença. Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? E se eu não tenho a ti, não tenho, em nada eu serei sem ti, Senhor. E só tua presença é o que me basta. E por onde eu for, obrigado, amado Espírito, pela vida impartida. Obrigado, doce Espírito, pela verdade revelada. Obrigado, amado Cristo, pela nova vida. Bendito seja o seu nome. Bendito seja o Senhor. Sobre tudo, sobre todos, tu és Senhor. Não há nada e não há ninguém que se compare a ti, que se compare a sua grandeza. Obrigado, doce Espírito. Reconhecemos que ninguém é maior que o Senhor neste lugar. E tu és tudo que nós precisamos. Nós chamamos Jesus. Se coloque de pé por 2 minutos. Feche os seus olhos. E faça uma oração dizendo: Senhor, me guie segundo a sua vontade. Abra o seu coração para Ele nessa noite. Diga: Espírito Santo, fale comigo. Ou melhor, Ele precisa continuar falando, mas abre o seu coração a Ele. Desejo isso, desejo isso. Desejo ouvir a voz dele. Espírito Santo de Deus. A sua voz foi quem acalmou a tempestade. Quando os discípulos acharam que seria a última viagem deles. A sua voz foi quem trouxe Lázaro para fora quando todos acharam que era o fim. A sua voz foi quem reconheceu o filho quando esse estava no batismo. A sua voz, ela tem poder de trazer vida ao que está morto e ativar aquele que foi chamado pelos céus. Espírito Santo, então tudo que nós precisamos é ouvir a sua voz. A voz que nos tira do lugar, ó Deus, de escuridão, de trevas, de morte, de frieza. Um lugar onde o céu não pode ser visto, onde projetos não podem ser feitos. Era esse o lugar que Lázaro estava, dentro de um sepulcro. Hoje eu oro, Espírito Santo, ó Deus, por cada um dos seus filhos. E se existe alguém que está num lugar de morte, eu declaro: saia para fora, em nome de Jesus. Eu declaro a pedra sendo removida. Quando a pedra é removida, a primeira coisa que alcança aquele lugar é a luz. Eu declaro a luz da sua palavra
entrando agora em lugares de morte. Lugares que talvez a morte já estava imperando há tempo. Lugares aonde talvez a morte já estava trazendo mau cheiro. Eu declaro vida de Deus. E o bom perfume de Cristo começa a exalar agora. O bom perfume de Cristo começa a exalar agora. E quando eu falo de um lugar de morte, eu não estou falando de um lugar físico. Eu estou falando do seu coração. Eu estou falando da sua mente. Eu estou falando do seu interior. Espírito Santo, eu declaro, toca agora o coração dos seus filhos. Toca a mente deles agora. Todo decreto de morte seja desfeito agora. Porque onde Cristo chega, a vida não tem, ou melhor, a morte não tem como tragar a vida. Espírito Santo, eu declaro a mente dos seus filhos sendo tocada agora. Toda confusão, toda inquietação sendo arrancada agora em nome de Jesus Cristo. Toda falta de foco, toda falta de discernimento seja quebrada em nome de Jesus. Todo espírito roubador da palavra seja repreendido em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor tenha liberdade para fluir em nosso meio. Nós somos seus, a nossa vida é sua, Senhor. Tudo que temos é seu. Se você puder, levante as suas mãos aos céus em sinal de rendição. Pastor, o que é rendição? É estar literalmente sem como se defender, sem como reagir, dizendo: eu não tenho o que fazer, eu nem quero reagir, faça o que o Senhor quiser, faça o que o Senhor quiser. Vamos, fale com Ele. Sou dele, Essa não pode ser mais uma noite. ele é meu. Essa não é Para mais uma, sempre. porque nunca é mais uma. Nada vai mudar o fato. Não se despreze, feche os Eu seus sou olhos, por favor. dele e ele é meu. Você não precisa nem cantar se você não quiser. Deixa o Espírito Santo falar Nada com vai você. mudar o fato que eu sou dele e ele é meu para sempre. E nada vai mudar o fato que eu sou dele e ele é meu para sempre. E nada vai mudar o fato que eu sou dele. Nos guie, Senhor. E nada vai mudar o fato. Nós chamamos. E nada vai mudar o fato que eu sou dele. E nada vai mudar o fato que eu sou dele. Para sempre, oh,
Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Santo Deus. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Graça e paz. Tem alguém com frio aí, gente? Tem, gente? Se tiver, eu peço para ligar o ar-condicionado. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1, verso 13. Gente, alguém trouxe alimento hoje? Não era hoje, né, amor? Mas eu acho que teve gente que trouxe, não teve, não? Se alguém trouxe, gente, pode trazer aqui na frente. Mas é semana que vem, tá? Para quem ficou na dúvida aí. Traz de novo, né? Semana que vem. Pastor, para que servem esses alimentos? Esses alimentos, eles servem para nós atendermos famílias, casas que têm literalmente passado por um momento difícil. E nós, como igreja, cremos que nós não fomos chamados para ficar apenas dentro das quatro paredes. A palavra igreja, ela traduzida do original, ela significa eclésia. A palavra eclésia quer dizer fora das paredes, saindo para fora. Então a igreja, ela não pode se resumir num momento como esse. Por mais que um momento como esse também nos faz igreja. Porque ninguém é corpo sozinho. Ninguém pode dizer que faz parte do corpo se ele não está ligado ao corpo. Quem está fora do corpo é apenas um membro que, se ele passar muito tempo fora do corpo, ele deixa de receber o que de fato traz vida e traz sentido. Por exemplo, alguém já viu algum caso de amputação aí? Ou não, amputação não, decepação. Já viu já ou não? Já? Pessoas que perderam um dedo ou um membro. Eu conheci uma pessoa que ela perdeu um dedo em um acidente. E alguém com uma ideia genial, na verdade, são os procedimentos. Para quem não sabe, Ministério Gerando Filhos também é cultura, então você vai saber agora. Mas a pessoa perdeu o dedo, perdeu um dedo no acidente, e o dedo dela ficou caído. E uma pessoa com a ideia genial foi lá, pegou o dedo dela, arrumou um recipiente, colocou um gelo e levou o dedo da pessoa junto para o hospital que ela foi. E aí existe um tempo hábil para isso. Vocês me desculpam, mas essa fase eu não cheguei ainda da medicina. Mas existe um tempo hábil, eu não sei se é 2, 3, 4, 5 horas, eu não sei. Eu sei que esse membro foi levado junto e estava dentro do tempo hábil para isso acontecer. E como ele foi mantido ali no gelo, ele manteve as propriedades do corpo que ele tinha sido decepado. E eles conseguiram religar o dedo de volta. E o cara tem o dedo no lugar. Eu desconhecia esse fato. Porém, existe um tempo hábil para isso. E é por isso que nós
precisamos nos preocupar em nos manter no corpo. Olhe para a pessoa do seu lado e diga para ele assim: você é muito gente boa, mas você não é corpo sozinho. Amém? Nós só somos o corpo se nós estivermos juntos. E quando nós entendemos essa realidade, a vida continua fluindo. Pastor, por que o senhor está falando acerca do corpo? Porque é importante que nós entendamos que o propósito de Deus, tem muita gente que diz: o propósito de Deus nunca foi ter uma igreja. Não, é balela. Sempre foi. Lógico que uma igreja pura, santa, não baseado em tanta papagaiada que a gente tem visto e algumas coisas que realmente não é igreja. Mas existe sim um relacionamento que Cristo gerou, e esse relacionamento, esse ambiente gerado, nós chamamos de igreja, que nos faz corpo de Cristo. E quando nós entendemos isso, nós nos preocupamos em estar junto do corpo. Porque quem se mantém fora do corpo continua sendo membro, porém, dentro de pouco tempo, a vida para de fluir. Pastor, o senhor é tão radical, a gente não pode nem dar uma faltadinha. Não, gente, não é questão de poder ou não, é questão de consciência. Qual que é a preocupação e o coração de um pastor? É que você se mantenha no lugar, no ambiente que você tem a vida. E deixa eu te falar uma coisa: o que nós vamos compartilhar nessa noite está ligado a uma estratégia que até os dias de hoje continuam sendo reais no nosso meio. Está ligado a uma influência maligna que ainda continua sendo real no nosso meio, porém não é nova. Sabe o que é interessante, gente? O diabo continua usando as mesmas estratégias. Sabia disso? O diabo continua usando as mesmas estratégias. E por incrível que pareça, as pessoas continuam caindo nas mesmas coisas. Existem coisas que elas parecem ser tão óbvias, mas quando os nossos olhos não são abertos para isso, nós ignoramos. Por exemplo, alguém se lembra de Sansão e Dalila aqui? Sim ou não? Dalila chegou para Sansão com uma conversinha meio mole, né? Não, se você me ama, conta o seu segredo. Foi só uma vez que isso aconteceu, gente? Quando nós lemos, chega a dar uma ira até, né? Fala, cara, meu Deus, como pode ser tão inocente, né? Só que o que acontece? Ele estava envolvido por um sentimento que impedia ele de ver a estratégia que estava sendo usada. E desde o primórdio, desde a criação do homem, a estratégia continua a mesma. E eu queria que nós entendêssemos um pouco acerca, não simplesmente daquilo que é uma estratégia para nos afastar, mas como nós vencemos ou não caímos diante dessas estratégias. Colossenses 1:13. Colossenses 1:13.
queria que você lesse comigo. Nós vamos contar até 3. Você lê junto comigo, tá? 1, 2, 3. O qual... Amém? Vamos de novo. 1, 2, 3. Aleluia. Você consegue entender o que esse texto está dizendo? Eu e você, nós estávamos em um lugar, nós estávamos em uma condição. E Cristo nos tirou deste lugar onde nós estávamos debaixo de um império. Império está ligado à imposição. Reino está ligado sim a uma autoridade, porém, quando nós estamos debaixo de um reinado, você decide. Quando você está debaixo de um império, você não tem direito de decisão, você está sendo impulsionado debaixo de uma obrigação. Quando nós estamos falando a respeito disso, nós estamos falando que Deus nos tirou do lugar onde nós já estávamos presos debaixo de algumas situações, de alguns sentimentos, de algumas coisas que pareciam ser verdades, que pareciam ser boas. E eu vou te dar um exemplo. Quando você fala com uma pessoa que usa droga, que se tornou um viciado, primeiro que na maioria das vezes ela diz que não é viciada. Sim ou não, gente? Verdade o que eu estou falando? E aí você começa a conversar com a pessoa fala assim: não, quando eu quiser eu paro. Não é assim, gente? Não, é porque eu ainda não quero. A hora que eu quiser eu paro. Para, gente, sim ou não? Por quê? Porque ela está debaixo de um império. E sabe o que é o interessante? Ela às vezes está ali debaixo de uma imposição, sendo manipulada por tudo que está à volta dela, para que ela continue fazendo o que ela está fazendo, em busca, ou às vezes alegando que está buscando um alívio, buscando liberdade, sendo que na verdade, cada dia que ela alimenta aquilo, ela está se tornando cada vez mais presa e cativa. Ela diz: eu quero usar um negocinho para me ficar de boa. Legalize. E aí quando ela vê, ela já não consegue mais estar de boa sem um negocinho. Deixa eu te falar uma coisa. Foi desse lugar que Cristo nos tirou, não só das drogas. Talvez o lugar emocional que você estava, deprimido, se sentindo abandonado, esquecido, talvez debaixo de uma pressão tão grande, tentando ter o controle de algumas coisas e não conseguindo. O Espírito Santo, Ele nos tirou, ou se Ele não te tirou, Ele quer te tirar deste lugar, aonde você já não tem mais poder de escolha, aonde você vive debaixo de uma correnteza. Alguém aqui já nadou em rio de correnteza forte já, gente? Às vezes eu acho que todo mundo é raiz, né? Eu lembro que uma vez nós fomos atravessar um rio no Mato Grosso do Sul. Nós chegamos na fazenda do meu tio e o barco estava do outro lado. Não tinha como, a gente tinha que até atravessar. Só que a correnteza era muito forte. Meu primo falou assim: ó, nós vamos subir alguns metros para cima, para nós chegarmos no lugar que nós queremos. Eu falei: mas por quê? Ele falou: porque se você atravessar aqui com a correnteza, ela vai te levar para baixo. E assim foi. Nós subimos alguns metros. A correnteza era tão forte que nós chegamos a passar até do ponto.
Existem pessoas que às vezes até querem alcançar o alvo. Existem pessoas que têm um desejo de chegar em algum lugar. Só que a hora que começa a caminhada, começa a nadar, a correnteza começa a levar ela para um outro lugar. E quando eu falo acerca das estratégias, elas continuam a mesma, porque é exatamente dessa forma. Quantas vezes você já não chegou num culto, ou você esteve num ambiente onde Deus falou com você, e você disse assim: agora sim, agora vai. Olha para a pessoa do seu lado, diga para ele: você lembra desse dia? Com certeza você teve esse dia. E aí você saiu daqui determinado, dizendo: não, eu sei o que eu quero agora. O ponto que você queria chegar estava claro. Mas a hora que você começou a nadar, a correnteza foi te levando. Escute. O que eu quero que você comece a entender acerca dessa mensagem é: o que Cristo fez na sua vida não mudou, continua sendo uma verdade. Vamos lá de novo, acho que vocês não entenderam. O que Cristo fez na sua vida não mudou, continua sendo uma verdade. Amém? Só que esse lugar que Ele nos colocou, nós precisamos entender que esse lugar ele precisa ser nutrido. Ele precisa ser cuidado. A Bíblia diz que Deus colocou Adão no jardim. E o que ele fazia no jardim, gente? Ele cultivava. A palavra cultivar vem de cultuar. Ou melhor, a palavra cultuar vem de cultivar, ao contrário. Pastor, o que isso quer dizer? Lógico que isso estava ligado a tudo que ele tinha que fazer no jardim para manter tudo vivo. Só que enquanto ele fazia isso, ele estava cultuando. O que eu quero que nós entendamos é que existe um lugar que Cristo te colocou. Só que é importante que nós possamos cultivar, cuidar deste lugar. Porque o desafio não é vir ao culto ou receber aquilo que Deus tem falado para nós. O desafio é nós nos mantermos neste lugar. Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 6. Neemias capítulo 6, verso 1. Está na Bíblia, tá, gente? Quem não achou, tá aí. Vamos lá, verso 1. Sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem e congreguemos junto nas aldeias, no vale de Ono. Porém intentavam fazer-me o mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra. Diga comigo: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessarei esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Do mesmo modo enviaram-me a mim 4 vezes, e da mesma forma lhes respondi. Então Sambalate ainda pela 5ª vez me enviou seu servo com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre os gentios
se ouviu entre os gentios se ouviu, e Gesem diz: tu e os judeus intentais rebelar-vos, então edificas o muro, e tu te farás rei deles, segundo essas palavras. Escute, eu não quero entrar em todo o contexto histórico, porque tem muita coisa aqui histórica que nós levaremos tempo. Eu quero focar no posicionamento desse homem. Ele estava reedificando os muros de Jerusalém. Amém, gente? Todo mundo conhece esse texto, amém? Amém, gente? Os muros tinham sido derrubados e eles estavam reconstruindo. Pastor, o que representa Jerusalém? Jerusalém representa o lugar onde o povo de Deus estava. Jerusalém representava o lugar de relacionamento, onde o povo adorava a Deus. E os muros eram o que protegia aquele lugar. Os muros eram o que deixava aquele povo guardado, impedido de ser tocado pelo que estava fora. Os muros, depois que eram feitos, eram colocadas portas, e existia um controle de quem entrava naquele lugar. Os muros, eles serviam literalmente para guardar o povo do que estava lá fora. Pastor, o que isso tem a ver com a nossa realidade hoje? Cristo te colocou num lugar. Só que é importante que você se preocupe com os muros que estão à volta. Por quê? Quando nós entendemos que estamos num lugar, porém aquele lugar é vulnerável, qualquer coisa entra lá. Alguém tem um lugar aqui na sua casa que não é acessível a todos? Tem ou não? Sim ou não? Qual é o lugar que não é acessível a todos? Onde, gente? Bom, vamos lá, vamos ser mais prático. Todo mundo que chega na sua casa, você leva no seu quarto? Sim ou não? Geralmente o quarto é para ser trancado, não é isso? Por quê? Porque não é um lugar para todo mundo acessar. O que eu quero que você comece a entender é que o que Cristo fez na sua vida está feito. Só que esse lugar, ele precisa ser guardado. O problema é que esse lugar, ele está acessível. Nós estamos permitindo que qualquer coisa, qualquer pensamento, qualquer circunstância entre nesse lugar. E qual é o foco nessa noite? O que eu quero que nós entendamos é que existe sim uma realidade em Cristo Jesus que nos foi dada. Porém, por nós não guardarmos esse lugar, existem coisas que estão acessando. E aí nós começamos a caminhar com Cristo sem entender pelo qual motivo estamos vivendo. E aí você vem num culto e se eu te perguntar qual é a sua missão, qual é o seu propósito, você não vai saber. Existe um equívoco do homem e do ser humano acerca da sua criação. Se eu perguntar para você por que você foi criado, talvez a maioria das pessoas vão dizer assim: não, eu fui criado para adorar a Deus. Será que Deus estava em depressão? Se sentindo sozinho? E falou assim: eu vou fazer alguém para me adorar. Você acredita nisso? De verdade, você acredita nisso? Que Deus precisa disso? Pastor, mas eu não posso adorar a Deus. Você pode. Só que eu quero que você entenda que o propósito da sua vida é muito mais que isso. Pastor, isso não é importante. É importante, você vai entender isso. Quando Deus colocou o homem no Éden, Ele colocou com um propósito. Existe um motivo pelo qual Ele colocou o homem no Éden. E a primeira coisa que eu quero que você entenda
é que não é porque ele queria, ele estava carente da adoração do homem e ele criou o homem, não. Ele colocou o homem no Éden para que esse fosse o lugar aonde ele pudesse se relacionar com o homem, e através desse relacionamento ele conseguiria estender o céu para a terra. Pastor, e aonde entra a adoração? Quando essa realidade começa a ser trazida e eu começo a entender quem eu sou, eu começo a viver de acordo com aquilo que Ele diz que eu sou. E aí eu já começo a entender que a minha vida não é maior do que a vida que Ele me deu. Consecutivamente eu começo a expressar a vida de Cristo. E o propósito eterno de Deus é que eu e você expressemos Ele em tudo e através de tudo que nós fizemos. Qual era a proposta de Deus através do Éden? Que esse relacionamento fosse gerando afinidade. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Gênesis 3. Verso 8. Gênesis 3, verso 8. Diz assim: e ouviram a voz de Deus que passeava no jardim pela viração do... Todos os dias Deus passeava no jardim. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Veja só, Deus descia todos os dias, na viração do dia, e eles ouviram a voz de Deus. O que eles fizeram, gente? O que eles fizeram? Se esconderam. Sabe, infelizmente existem algumas coisas que fazem parte da natureza adâmica. Como assim? O desejo de querer se esconder já faz parte da linhagem de Adão. Depois, quando Deus começa a falar com Adão, o que Adão faz? Ele falou assim: Adão, você comeu do fruto, não era para comer. O que Adão diz para Deus? Vamos lá, gente, me ajuda aí, vamos interagir. O que foi? A mulher que tu me deste. Fique tranquila, mulheres, nada contra vocês, está tudo certo. Que seria dos homens sem as mulheres? Escute, o problema não estava na mulher. O problema estava no coração errado do homem. Como assim? Ao invés dele reconhecer, ele justificou. Deixa eu te falar uma coisa. Ao invés dele dizer assim: ó Deus, eu errei. O que ele fez? Ele justificou. Talvez esse seja um dos maiores problemas do homem. E eu quero voltar a dizer, eu já disse, que as estratégias continuam a mesma. Aqui começa a retirada do homem do Éden. Não, pastor, houve algumas coisas. Não, mas aqui começou. Foi quando Deus começou o diálogo com ele. E ao invés dele dizer assim: eu errei, me perdoa, ele começou a se justificar. Eu preciso entender uma coisa. Cristo nos colocou num lugar, Ele colocou num Éden, Ele colocou no centro da vontade dEle. Pastor, esse lugar quer dizer que eu nunca vou errar? Não, não é isso. Só que se você quiser permanecer nesse lugar, a primeira coisa que você precisa entender é que o que não te tira desse lugar é o reconhecimento.
A justificativa te tira do lugar de relacionamento. Sabe por quê? Olha para a pessoa do seu lado e diga para ele assim: eu vou te ajudar para você não dormir. Está muito quentinho aqui hoje. Diga para ele assim: quem é bom em justificativa não é bom em mais nada. Quem fica gastando tempo para pensar como vai se justificar é porque não quer ser transformado. E aí, ao invés dele dizer assim: eu errei, acabou, está tudo certo, o Senhor falou comigo. Então a justificativa impediu com que ele entrasse no lugar de arrependimento. Só que tudo começou antes com Eva. Ou melhor, quem começou a conversar com Eva, gente? Para a gente não ficar abrindo tudo aqui. Quem, gente? Diga: o diabo. O sanguinolento, o cramunhão, eu não sei qual é o nome que você chama. E qual foi o foco do diabo? Distrair Eva. Tirar Eva do foco. Como assim? Existiam 2 árvores do jardim, sim ou não, gente? Quantas árvores? Quais eram as árvores? Conhecimento do bem e do mal e a árvore da... Fala a verdade. Você olhando hoje de uma forma fria e sabendo tudo que aconteceu com Adão, você ia preferir comer do que? Da árvore da vida. Escute, Adão também tinha que escolher a árvore da vida. Só que todos os dias, eu não acredito, tá? Isso não é 100% bíblico, segundo a heresia do livro de Cleiton, capítulo 2, verso 5. Amém, gente? Mas eu não acredito que o diabo chegou um dia só e convenceu Eva. Até porque as mulheres são muito inteligentes, amém, gente? Vou falar de novo, eu acho que vocês não entenderam. Até porque eu acho que as mulheres são muito inteligentes, amém, gente? Vamos de novo? É porque eu sei que as mulheres são muito inteligentes, amém, gente? Então eu acredito que todos os dias o diabo vinha, sabe? A cobra vinha, encostava e falava assim: bonito dia hoje, né? Será que vai chover? Sabe aquelas conversas despretensiosas? E aí o diabo vinha com uma conversa, fazia de conta que era amigo e dizia assim: ó, fiquei sabendo que vocês não podem comer daquele fruto, né? E aí embora. Depois voltava no outro dia e falava: nossa, mulher, você por aqui de novo? Que coincidência. Você já viu como aquele fruto é bonito? Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém cai do dia para a noite. Ninguém cai do dia para a noite. Só que a estratégia continua a mesma. Um dia ele vem com uma coisinha, um dia uma circunstância vem, um dia outra coisa vem, um dia acontece uma coisa para você não vir para o culto, no outro dia acontece outra. Um dia acontece uma coisa que você marcou aquele horário para orar, para buscar Deus, acontece uma coisa bem naquela hora. É assim ou não é, gente? Estou falando besteira aqui? A estratégia continua a mesma. Porque o foco é que você se distraia e pare de olhar para aquilo que de fato vai te trazer vida. E foi assim que começou a queda do homem. Ele começou a olhar para a árvore do conhecimento e do bem e do mal como algo desejável. Ele começou a ser distraído. O problema é que comer dessa árvore tirava ele do lugar de relacionamento. Deixa eu te falar uma coisa. Existem 2 tipos de pessoas que vivem como cristãos. Aparentemente as 2 pessoas, elas são aceitáveis, porque de uma forma moral isso é legal.
Existem pessoas que têm o entendimento e a mentalidade de viver como âncoras. E existem pessoas que têm a mentalidade e o entendimento de viver como raízes. Alguém sabe o que é âncora aqui, gente? Levanta a mão para mim saber, senão eu vou trazer uma aula aqui. Bom, vamos lá, rapidamente. O que é uma âncora? Alguém já assistiu aquele do espinafre lá, o Popeye? Não tinha um símbolozinho assim do... Aquilo é uma âncora. É um negócio assim que eles jogam no fundo do mar. Para que serve a âncora, gente? Para que o barco fique firmado num lugar. Certo? Tem gente que está dentro da igreja e ela é uma âncora. E uau, você fala, uau, legal, pastor. Só que eu quero que você entenda que Cristo não te chamou para ser uma âncora. Não, pastor, Ele não me chamou para estar firme, não. Eu vou te explicar já. Ele te chamou para ser uma raiz. Existem duas coisas em comum na âncora e na raiz. As duas estão presas no solo. Sim ou não? A única diferença é que a raiz tem o poder de produzir vida e a âncora só traz estabilidade. Você pode escolher caminhar com Cristo como uma âncora. Para que serve a âncora? Quando vier a tempestade, eu não saio do lugar. Só que eu quero que você entenda que Cristo te chamou para ser muito mais do que uma âncora. Ele te chamou para ser uma raiz. Por quê? Firmada no solo, que é Cristo, você consegue produzir vida. E não é simplesmente existir, é entender o porquê você está existindo. Pastor, o que o senhor quer dizer? Ele não nos chamou para você estar aqui de corpo presente aqui no culto. Aleluia. Agora você pode sentar. Aleluia. Pastor, mas eu estou aqui, tá bom? Isso já é um ponto de partida. Mas eu quero que você entenda que você não foi chamado para ser âncora. Você foi chamado para ser raiz. Porque de você precisa fluir vida. Não, pastor, tem dia que é muito difícil estar aqui, tem dia que é muito difícil buscar Deus. Sim, e isso faz parte. Mas o que eu quero que você entenda é que se você não guardar, não proteger este lugar, os motivos pelo qual você está firmado, às vezes está errado. Não, pastor, eu estou aqui buscando a Deus porque assim, né? Sabe como que é? Se eu não estiver em Deus, as coisas apertam, né? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Ele te chamou para muito mais que isso. Ele te chamou para levar vida. Não é para pensar só em você. Não é para pensar só em mim. E o que isso tem a ver, pastor, com esse lugar de relacionamento? Quando eu não me preocupo em nutrir este lugar, quando eu não me mantenho neste lugar de relacionamento, que é o único lugar onde tem a árvore da vida, eu posso até me manter firme. As tempestades não me abalam, mas eu não tenho o poder de produzir vida. Olhe para a pessoa do seu lado e diga para ele: Deus não te chamou para ser uma âncora. Deus te chamou para ser uma raiz. Tá bom, pastor, eu estou aqui. Escute, não é comigo. Não tem nada a ver comigo. Tem a ver com aquilo que Cristo chamou para ser. Vamos para o capítulo 4 de Gênesis. Verso 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Pastor, como assim conheceu? Teve intimidade, ok, gente? Eu falo, pastor, ele não conhecia antes? Conheceu. Ele teve intimidade com ela e deu à luz a Caim.
e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou ao Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e se irou Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. O Senhor disse a Caim: por que iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que será aceito. E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Olha só, a primeira coisa que acontece com o homem quando ele sai do jardim, ele já não consegue mais se relacionar com Deus. Então preste bem atenção. Se preocupe em guardar o seu lugar de relacionamento com Deus. É lá que as verdades que Ele te diz se mantêm vivas. Crie raízes naquilo que Deus te disse. Não se distraia. Todas as vezes, ou melhor, todos os dias, circunstâncias vão querer te fazer olhar para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque quando você perde a atenção da árvore da vida, quando você se esquece de se alimentar do que te traz vida, a morte começa a criar raiz dentro de você. E quando nós literalmente não comemos da árvore da vida, nós não nos mantemos no lugar de relacionamento. Então Adão foi tirado do lugar de relacionamento, e ele começou ali um problema com Deus, porque ele não se relacionava com Deus. Consecutivamente, fora do jardim, ele teve Caim e Abel. Amém, gente? Amém? Vocês estão aí? Caim matou Abel, sim, gente, ou não? É isso? Por quê? Por quê, gente? Inveja? O que mais, gente? Por que Caim matou Abel, gente? Por quê, gente? Segundo o texto que nós lemos, é porque Deus aceitou a oferta do irmão e não aceitou a oferta dele. Só que isso revelou outra coisa que estava dentro dele. Pastor, o que isso quer dizer? Quando nós temos problema literalmente com Deus, com relacionamento com Deus, nós começamos a ter problema também com pessoas. E é por isso que Cristo na cruz do Calvário, a cruz ela é horizontal e vertical. Porque o que Deus veio fazer é restaurar o relacionamento do homem com Deus, para que esse pudesse se relacionar também entre irmãos. Mas existia um coração errado ali. Eu sei que isso não existe no nosso meio, amém, gente? Mas eu já ouvi dizer que para o pessoal lá de fora, de outros países, o pessoal é assim. Eu sei que quando o seu irmão é abençoado, você fica feliz demais, não fica, gente? Sim ou não? Nossa, que carro que o meu irmão comprou, cara, que top o carro dele. Amém? Nossa, meu Deus do céu, cara, olha a casa que o meu irmão comprou. Olha o apartamento que ele comprou. Nossa, olha a palavra que ele ministrou. Amém, gente? Se essa não é a nossa realidade, o espírito de Caim continua no nosso meio. Pastor, o que isso revela? Isso é reflexo de um homem que se afastou
do lugar aonde a vida dos céus, aonde Deus visitava ele todos os dias. Quando nós nos esquecemos da essência do Evangelho, que não é ter. O que eu quero que você entenda nessa noite é que se existe uma preocupação que eu e você precisamos ter, é nos manter no lugar onde Deus fala conosco. Olhe para a pessoa do seu lado e diga para ela assim: quanto tempo faz? Diga para ela: quanto tempo faz que Deus não fala com você? E sabe o que é intrigante? Não é que Deus não quer falar, é que às vezes nós estamos distraídos com tantas coisas que Ele fala e nós não ouvimos. E aí, pelo fato de nós estarmos firmes como âncora, nós achamos que está tudo certo. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu quero deixar isso enfatizado. Ele te chamou para que você tenha raízes. Pastor, quando é que você reconhece que uma pessoa tem raiz? O que ela faz tem vida. Ei, Ele não te chamou para ser alguém que vive debaixo de obrigação. Ah não, eu só estou firmado aqui porque eu tenho medo da tempestade. Ou em outra linguagem, eu tenho medo de Deus pesar a mão. Já ouviu isso já, gente? Deixa eu te falar uma coisa. Eu não posso caminhar com Ele com medo do que Ele pode fazer ou do que Ele pode permitir com que o diabo faça. O meu anseio tem que ser conhecer a Cristo. E o que eu quero que você entenda, e talvez sendo um pouco mais conclusivo, o Evangelho se resume em eu guardar esse lugar de relacionamento, esse lugar onde a vida flui. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu começo a entender isso, já não importa se Ele está fazendo o que eu quero. Quando eu estou num lugar onde a vida está fluindo, já não importa se tudo está sendo como eu gostaria que fosse. Sabe por quê? A música que nós cantamos aqui começa a fazer sentido. Se eu não tenho a Ti, eu não tenho nada. Só que a estratégia continua a mesma. Escute, nós somos chamados para ser homens e mulheres de uma só coisa. De uma só coisa, é uma só coisa. Eu vou te dar 3 exemplos de pessoas que entenderam que eles eram pessoas de uma só coisa. Abra sua Bíblia em Salmos 27. Salmos 27, verso 4. Salmos 27, 4, gente, calma que já vai abrir já. Gente, só explicar, não é a pessoa que está lá, tá? É o computador que às vezes dá uma arranhadinha, viu? Às vezes o fio dá uma entupida de lá para cá, mas vai dar certo. Salmos 27, 4. Quem está com a Bíblia aí, gente? Vamos lá. 27, agora foi, gente. Olha só. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu. Quantas coisas aqui o salmista fazia, gente? Quantas coisas ele fazia, gente? Quantas?
uma coisa. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10. Verso 38. Diz assim: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta o hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouviu o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Com quantas coisas ela estava preocupada, gente? Quantas? Uma só coisa. Pastor, não quer dizer que ninguém tem que fazer nada? Não, não é isso. Só que o texto está dizendo que ela se preocupou com uma só coisa. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, verso 13. Quem achou, diga amém, gente. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas quantas coisas faz, gente? Quantas? Mas uma coisa faço, e que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olhe para a pessoa do seu lado e diga para ele: você precisa se preocupar com uma coisa só. Só uma. Pastor, e o que eu preciso? Cuida do que é dele, que ele cuida do que é seu. Cuida desse lugar onde a vida flui. Porque se você se enraigar nesse lugar, se você não se lançar apenas como uma âncora lá, mas se você for raiz nesse lugar de relacionamento, a vida que a raiz recebe começa a fluir. A vida que a raiz recebe passa por toda a árvore frutífera e começa a frutificar. Pastor, o que o senhor quer dizer? Existem coisas que Deus quer sim fazer na sua vida. Amém? Pastor, e o sonho que eu tenho da minha casa? Ele pode fazer, Ele quer fazer. Já está feito. Pastor, e o carro? Ele pode fazer. Porém, não se distraia. Porque quando você se distrai e começa a se preocupar com todas essas coisas, você deixa o que é mais importante. Você deixa de edificar o muro que protege este lugar. Quando você se permite ser distraído pelas circunstâncias, pelos problemas, escute, deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo aqui tem problema. Quem aqui tem problema? Levanta a mão para me saber, só para me saber.
Que legal. Me sinto mais tranquilo. Por quê? Porque eu também tenho. Só que deixa eu te falar uma coisa. Por que você quer colocar a culpa em Deus de tudo que ainda não aconteceu? Ah, não. Estou triste. Briguei com meu marido. Não consegui pagar uma conta. Estou no vermelho, não vou para o culto hoje. Não vou orar hoje. Deixa eu te falar uma coisa. A estratégia continua a mesma. A minha pergunta é: o que Deus tem a ver com isso? Ah, pastor, eu estou me sentindo meio fraco. Estou que nem a galinha de Angola. Já viu já, gente? Tem gente que imitou aí. Estou fraco. Gente, tem gente que você encontra direto, ela está no funil, cara. Eu não sei, cara, nunca emagrece para passar nesse negócio. Pastor, estou no funil, estou na prova, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Você só vai sair daí quando você entender as suas prioridades. Ou melhor, Deus só vai te direcionar a sair de algumas circunstâncias quando você entender as suas prioridades. Mateus capítulo 6, verso 33. Vamos lá. Ou é 35? Vamos lá que a gente vai achar. Vamos ler junto, gente? No 3. 1, 2, 3. Mas... entenderam? Buscar o que primeiro, gente? Sabe por que às vezes não tem vida? Porque nós estamos permitindo com que as distrações nos tirem do lugar de vida. Escute, o sentido da vida está em Cristo. E quando eu me relaciono com Ele, eu começo a viver debaixo daquilo que Ele me chamou para ser. Deixa eu te falar uma coisa. Cristo não te chamou para você viver embaraçado com um monte de coisa. Abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo. Nós já estamos encerrando, amém, gente? Amém, obrigado, gente. Empolgante. Capítulo 2, 2 Timóteo 2. Timóteo capítulo 2. Vamos ler o verso 3. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Volta ao 3 de novo. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Olha o que ele está dizendo. Você faz parte do meu exército. Amém? Ninguém que milita, ninguém que está guerreando como parte do exército de Cristo se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Como assim? Ele está dizendo: se você é meu soldado, se você está vivendo para a minha guerra, por que você está envolvido com coisas que não me agradam? Escute, eu não estou dizendo que você tem que pastor, a partir de amanhã eu vou pedir a conta no meu serviço. Não é isso. Se Deus te colocou lá, ou melhor, se Deus não te colocou também, enfim, mas se Deus usa como meio, não entenda que aquilo é o final.
Sabe o que acontece, gente? A estratégia continua a mesma. Quando o povo estava no deserto, ou melhor, quando o povo estava no Egito, e eles vieram com uma conversa assim, ó, vamos adorar a Deus. Sabe o que Faraó falou? Hora extra. Aumenta o serviço. Toma o tempo deles. Pastor, o senhor está falando mal contra o meu serviço? Não, eu estou falando da distração. Porque quando eu sou tirado desse lugar de relacionamento, quando eu sou tirado desse lugar onde a vida flui, você começa a vir para um culto e não entende mais nem o que está fazendo aqui. Por quê? Porque nesse lugar é onde flui a vida. Pastor, e quando é que eu perco a vida? Quando eu me embaraço com coisa que não são dos céus. Quando eu me permito ser distraído por coisas que Deus não me chamou para fazer. O último versículo está em João. Deixa eu só ver o capítulo aqui, gente. Capítulo 17, verso 3. João 17, verso 3. E diz assim, ó: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vamos ler de novo. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Escute, o meu maior anseio e o seu maior anseio tem que ser conhecer a Cristo. Se existe aí um fundamento para o Evangelho, esse tem que ser o fundamento. Porque se eu tenho Ele, eu tenho tudo. Só que quando eu sou afastado desse lugar de relacionamento, existem dúvidas que começam a tomar conta do meu coração. Alguém aqui tem pai e mãe, ou pai ou mãe, e já foi criado, mas foi criado pela avó, pela tia, alguma coisa assim? Passou por isso? Quem você considera mais como pai ou mãe? Quem te criou ou quem te geriu? Quem? Eu já estive falando com pessoas que foram criados por outra pessoa e sabe, conhece o pai e a mãe. E eu falava assim, eu perguntei para ela, e aí, o que que ele falou? Cara, eu sei que eu sou filho dele, mas eu não sinto nada. Eu não tenho afeição, eu não tenho convicção. Às vezes eu nem me sinto filho, eu só sei porque se fizer o DNA dá. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que existem convicções que ainda nós não temos? Porque existem coisas que só o relacionamento pode trazer. Você está entendendo? Pastor, tantos falam de amor de Deus, eu não consigo entender esse amor, eu não consigo desfrutar. Porque você está num lugar tão longe que você não consegue se sentir amado. Você não consegue se sentir cuidado. Quando Deus criou o homem e colocou no Éden, não era porque Ele queria que o homem ficasse distante, muito pelo contrário, é porque ele continuasse algo que Ele gerou. A Larissa e o Caio se casaram, amém, gente? Todo mundo sabe quem é Larissa e Caio aqui, né?
Eles construíram uma família. Sim ou não? Se casaram, construíram uma família. Quem não sabe, Larissa é a minha filha e o Caio é meu genro, pela misericórdia de Deus. É o baterista também. A minha pergunta é: minha filha deixou de ser minha filha por isso? Sim ou não? Se ela fizer o DNA, minha filha, sim ou não? Só que agora ela foi construir algo em outro lugar. Sabe qual era a proposta de Deus? Não que o homem deixasse de entender quem ele era, mas sim que ele entendesse que ele veio construir algo na terra. E esse era o jardim do Éden. Tudo ia começar lá. Só que o que roubou isso? O homem ser tirado desse lugar de relacionamento. Às vezes nós não nos reconhecemos como filhos, porque essa convicção só é trazida quando eu me mantenho nesse lugar. Porque quando eu me alimento da vida, nós estamos nos alimentando da verdade que é Cristo. Pastor, eu queria começar uma semana diferente. Eu queria ter a força que eu tive, que eu saí lá do encontro. Ei, não é o lugar que fez o que fez da sua vida. Foi uma pessoa chamada Cristo. Se você conseguir trazer aquele ambiente do encontro para dentro do seu quarto, você vai sair de lá se sentindo o cara ou a mulher mais forte que tem. Se você deixou o lugar de relacionamento de oração, você precisa voltar para esse lugar. Comece a construir muros, assim como o profeta estava construindo. Não permita com que nada roube esse lugar. Não permita com que nada entre nesse lugar. As estratégias continuam a mesma. Quando você vê, quando você encontrar alguém falando assim, que eu não gosto de fulano de tal, que eu não gosto de fulano de tal, sabe o que isso significa? Que ela está com problema com Deus. Porque todo problema que você tem com Deus reflete nas pessoas. Primeiro Adão é tirado do Éden. Depois gera filhos. Um dos filhos já tinha um coração errado. O que eu quero que você entenda é que existem coisas que são consequências de um lugar que nós saímos. Escute, é tempo de nós como igreja nutrirmos e cuidarmos desse lugar. Pastor, que lugar? Onde você para a sua vida e diz: agora é o momento de eu orar, agora é o momento de eu ler a palavra, agora é o momento de eu meditar naquilo que Deus quer falar comigo. Nesse lugar você constrói um muro e diz: aqui nada entra. Se coloque de pé, feche seus olhos, vamos orar. Pastor, é que o meu santo não bateu com o dela. Meu Deus, então tem coisa errada. Porque era o mesmo que mora nela, era para morar em você. Se tem outro aí, nem santo ele é. Mas o que isso quer dizer? Porque às vezes nós queremos justificar algumas coisas. E eu tenho certeza que as justificativas que nós estamos procurando, as desculpas que nós estamos procurando, elas não são verdadeiras. Tudo revela que falta o relacionamento, falta se manter no lugar de vida. Feche os seus olhos e comece a falar com Deus nessa noite. Pastor, o que eu vou falar? Você vai falar a verdade, a realidade. Talvez você poderia começar falando quantos dias faz que você não para 10, 15 minutos que seja para orar, para buscar a Ele. Talvez você está preocupado que nem Marta. Eu tenho que fazer. E Ele está dizendo: você precisa só de uma coisa.
Pastor, tem algumas coisas que estão querendo voltar de novo na minha vida, sabe? A angústia, o medo, você está saindo do lugar que te trazia paz. E Ele está dizendo, volta para esse lugar. Pastor, tem coisas que eu já não tenho mais vontade de fazer. Porque a vida está num lugar chamado Cristo. Quando você se relaciona com Ele, a vida flui. Fale com Deus, fale com Deus. Abre o seu coração a Ele. Jesus, não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Admirável, tão sublime, glorioso, tua presença, mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é seu amor. Como tu, Jesus, não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. E não há igual, e maravilhoso, admirável, tão sublime, a tua presença, do que o ouro, melhor que a vida. Diga maravilhoso, e maravilhoso Ele é, e tão sublime, a tua presença, do que o ouro, melhor que a vida é o seu amor. Os que anseiam ver a face do Senhor, aqueles que querem ver, diga sim, Espírito Santo. tem que ver a face do É, em que alegria enfim será
alegria. Eu preciso te ver. A face do meu amado. E maravilhoso, admirável e tão sublime e glorioso a tua presença. Do que o ouro, diga. E verei a face do meu amado, e como espero o dia, em que alegria. Levante suas mãos aos céus. Comece fazendo uma oração. Levante a sua voz em oração. Diga: Senhor, eu quero te conhecer como eu nunca conheci. Peça que o Espírito Santo tome o seu coração, a sua mente nessa noite. Diga: Senhor, tira toda a frieza, tira toda a apatia, tira todo o mal, tudo aquilo que me afasta de Ti, tudo que me tira deste lugar de relacionamento. Vamos, deseje nessa noite. Diga: eu quero conhecer-te. Vamos. Como espero o dia. Deseje isso. Diga: eu não quero ser alguém frio, eu não quero ser alguém morno. A face do meu amado. Eu quero queimar na sua presença. Eu quero me apaixonar pelo Senhor. Alegria, enfim será completa. E como espero o dia em que verei como espero o dia. Maravilhoso e maravilhoso, admirável e tão sublime e glorioso a tua presença. Do que o ouro, melhor que a vida é o seu amor. Espírito Santo, eu oro agora por cada um dos seus filhos e filhas deste lugar. Eu peço a Ti, acende a chama no coração deles. Para de se acusar. Para de ser acusado por aquilo que você fez de errado. Pare de se justificar e peça perdão e diga: Jesus, eu quero retomar de onde nós paramos.
Vamos, abra o seu coração para Ele e diga: Senhor, eu quero viver segundo a sua vontade. Eu quero te conhecer. Ei, se você vive querendo se esconder, querendo fugir de algumas coisas, é porque tem alguma coisa errada. Algo rompeu no relacionamento. Quem quer se esconder é porque está fugindo da presença. Diga: Jesus, eu quero viver segundo a sua vontade. Senhor, eu oro para que o Senhor fortaleça, ó Pai, aquele que está cansado, aquele que está se sentindo oprimido. Eu declaro que a paz que excede todo entendimento possa guardar o coração e a mente de cada um dos seus filhos. Você que ora em outras línguas, levante a sua voz, comece a orar em outras línguas. Vamos, eu quero ouvir a sua voz. Vamos. Levante a sua voz. Comece a orar em outras línguas. Deixa o Espírito Santo fluir. Judas 20 diz que quem ora no Espírito edifica a sua fé. Vamos, seja edificado agora. Seja edificado pelo Espírito. Vamos. Ele não te deu um espírito sob medida. Construa muros agora. Não se distraia. Isso. Vamos. Continue orando, não pare. Não pare, continue orando. Vamos, deixa essa vida fluir. Eu sinto no Espírito que existe algo que Ele está fazendo nessa noite. Deixa Ele te tirar desse lugar de medo, de dúvida. Jesus, nós chamamos. Nós não queremos viver contigo por obrigação. Nós não queremos viver contigo por medo. Muito pelo contrário, Pai. Desperta uma paixão, desperta um fogo nos seus filhos. Que nenhum compromisso seja uma agenda formal, mas sejam encontros. Desperta, ó Deus, a sua igreja. Desperta os seus filhos para uma coisa só: conhecer e prosseguir em conhecer. Dê
um abraço bem apertado nessa pessoa que está do seu lado. E diga que o Espírito Santo te fortaleça. Te conhecer. Se você quiser orar junto com ela também, fica à Te vontade. conhecer. Diga que o Espírito Santo te toque Como nessa tu noite. és. Quero Você te seja conhecer. despertado. A frieza não vai alcançar a sua casa. A frieza não vai alcançar a sua família. As distrações não vão roubar a sua fé. Mais e mais eu quero olhar em teus olhos, ser consumido pelo teu olhar. Quero subir em teu colo, ó Pai, como criança do seu amor. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer mais e mais. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Você pode aplaudir ao Senhor o melhor que você tiver. Aleluia. Diga para a pessoa do seu lado, antes de você sentar, diga assim para ela: Cristo te chamou para viver num lugar de relacionamento. Diga para ele assim: se você saiu de lá, corra para lá. Amém? Pode sentar. Deixa eu te falar uma coisa que não faz sentido. Quantos aqui querem passar a eternidade com o Senhor na glória? Quem quer ir para o céu, gente? Quem quer passar a eternidade com Ele? Deixa eu te falar uma coisa. Não faz sentido nenhum você querer viver a eternidade lá com Ele e aqui não querer viver com Ele. Você está entendendo? Não faz sentido nenhum você querer viver a eternidade. Deixa eu te falar uma coisa. A sua eternidade já começou. Amém? Se você está em Cristo, a sua eternidade já começou. Amém?